Olá, eu quero cumprimentar a todos do canal YouTube e de todos os meios de comunicações das redes sociais, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Está aqui no livro de Timóteo, capítulo 2, que está escrito assim, o título da mensagem: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Versículo 1 do capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, versículo 7, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo, aqui ele nos relata, escrevendo a carta para o seu discípulo Timóteo, acerca da verdadeira e única fé. Ele aqui nos diz também, nós da igreja, para nós orarmos para aqueles que são investidos de autoridades. Orar pelas pessoas, pelos povos, pelos homens, pelos reis, pelos os prefeitos, os deputados, pelos presidentes, os governadores, todos aqueles que são investidos de autoridade, promotores de justiça, advogados, policiais, seja ela federal, seja polícia militar, seja polícia civil, não importa qual a autoridade. Ele diz, Deus usando a Paulo, para que nós venhamos orar pelos governantes, pela terra, pelos que exercem a autoridade governamental no país inteiro, nas cidades, nos estados, para que nós possamos viver em paz, em tranquilidade, porque isso é bom e agradável a Deus. Mas aqui, acerca da única e verdadeira fé, no versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Cristo Jesus, o Cristo que veio à cruz do Calvário e tudo suportou por nós, se fez maldito, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Esse Cristo, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que todos viram como carne, como homem andando, né? O Verbo se fez carne na terra. Ele tudo suportou, foi esbofeteado, foi humilhado, foi criticado pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, mas está com a igreja. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas estou com vós, deixo com vós o meu Espírito Consolador. Estou com vós até a consumação do século dos séculos. Estou com vós todos os dias. O Espírito de Jesus, o Cristo invisível. Deus é o Espírito, e convém que os que o adorem, os que prestam culto a Ele, prestam culto racional e agradável em espírito e em verdade. Não é preciso eu estar diante de um Deus ou de uma deusa, ou de um mediador ou mediadora, que não é mediador nenhum, que nenhum poder tem para mediar, para ir até a Deus, para falar com Deus acerca da minha oração, acerca do meu culto. Não, só Deus prestará culto, né? E ele aqui está dizendo, no versículo 5 também, porquanto há um só Deus, um só mediador, no versículo 5, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não é? Versículo 7, para isto fui designado, Paulo dizendo, pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Não é?
um só legislador, um só mediador, né? Quem perdoa pecado, quem cura, quem salva, quem batiza com o Espírito Santo, quem ensina, quem coloca a santidade, quem nos visita e nos ensina o caminho da verdade é o Cristo. Não é Pedro, não é Maria, não é João. Maria não tem poder de perdoar pecado. Nem Pedro, nem João, nem nenhum apóstolo, nenhum profeta que serviu a Cristo. Não, todos esses morreram sim em favor do Evangelho. Outros de morte natural e outros morreram porque foram assassinados por conta do Evangelho. Mas quem pereceu e quem deu a sua vida em resgate de nós todos foi o Cristo. É Ele que tem o poder. E hoje Ele é um legislador. Hoje Ele é o intermediador. Hoje sempre, para todo sempre. Entre Deus e a igreja e os homens. É o Cristo. É quem tem o poder. É o único e verdadeiro intermediador entre Deus, a igreja e os homens. Não adianta. Nem Pedro, nem Maria, nem João. Esses estão descansando. Estão dormindo no seio de Abraão. Nada podem fazer. Nada podem ver na terra dos viventes. No mundo dos viventes. E nem no inferno. Pois estão no seio de Abraão. Pois só Cristo é quem tem o poder de ver todas essas coisas. De descer ao inferno. De subir ao céu e vir aqui na terra e falar com o homem. Ensinar o homem o caminho da verdade. E como Cristo faz isso? Por intermédio dos verdadeiros e únicos homens de Deus, ministros de Deus. Tá bom? Então creia no Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Venha conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Jesus te chama para o caminho eterno. Confessa a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E onde tiver uma igreja de Jesus que prega o Evangelho forte, pentecostal, que não prega heresia, mas prega a verdade e ensina o caminho do reino. Vá, confesse Jesus e ande com Ele, sirva a Ele. Se batize, se arrependa dos seus pecados e sirva a Ele até que Ele te recolha ou até que Ele venha. Amém? E esteja diante da presença de Deus, venha conhecer a Deus e que o Senhor te alcance com o poder da verdade, da palavra. Aqui está sendo pregada a verdade. O Cristo verdadeiro, o invisível que ressuscitou. Deus veio para nos santificar, para tirar a nós dos pecados, dos vícios, da imundície pecaminosa e imunda, da opressão do diabo e nos levar para a vida eterna.